Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Ignorar a palavra de Deus é ignorar o próprio Jesus Cristo. Afinal de contas, Jesus é a palavra eterna do Pai que se faz carne. Nós temos esta oportunidade de, neste momento, permitir mais uma vez a encarnação da palavra de Deus na nossa vida e na nossa história. Depende da disposição do nosso coração. É por isso, meu irmão e minha irmã, que nós queremos pedir a luz do Espírito Santo, para que de fato a palavra de Deus encontre espaço na nossa vida. Se pergunte, meu irmão e minha irmã, quanto tempo da sua vida, do seu dia, você reserva para escutar a palavra de Deus? Sem ela não conseguiremos compreender o que o Pai Eterno quer de nós. Aprendamos a amar a escuta da palavra de Deus. Somente assim criaremos intimidades com o Divino Pai Eterno. Vamos ouvir com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus disse-lhes ainda: Eu vou e vós me procurareis, e morrereis em vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis vir. Diziam então os judeus: Por acaso irá ele matar-se? Pois diz: Para onde eu vou, vós não podeis vir. Ele, porém, lhes dizia: Vós sois daqui de baixo, e eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Diziam-lhe então: Quem és tu? Jesus lhes disse: O que vos digo desde o começo. Tenho muito que falar e julgar sobre vós. Mas aquele que me enviou é verdadeiro, e digo ao mundo tudo o que dele ouvi. Eles não compreenderam que lhes falava do Pai. Disse-lhes então Jesus: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como me ensinou o Pai. E quem me enviou está comigo. Não me deixou sozinho, porque faço sempre o que lhe agrada. Tendo ele assim falado, muitos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, para nos ambientar liturgicamente, nós já estamos na 5ª semana da Quaresma. Já se aproximam as festas pascais. E o Evangelho vai nos mostrando este caminho bonito percorrido por Jesus até entrar em Jerusalém, ir para o Calvário, sofrer a sua paixão, a sua morte e também a sua ressurreição. O Evangelho de hoje nos aponta muito bem para essa dimensão e entra como pano de fundo no elemento essencial, a fé. Crer em Jesus, crer que eu sou, expressão repetida no Evangelho, eu sou. Eu sou é uma expressão teológica que expressa o nome de Deus. Portanto, quando Jesus usa essa expressão eu sou, está retomando esta expressão recorrente desde o Antigo Testamento que mostra que eu sou é a expressão do nome divino. Vamos com muita atenção refletir o que nos ensina este Evangelho. O Evangelho começa com uma expressão de Jesus aparentemente difícil de compreender. Diz o seguinte: Jesus disse: Eu vou e vós me procurareis, e morrereis em vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis vir. É interessante porque Jesus sempre faz o contrário. Jesus chama as pessoas para segui-lo. Que onde ele estiver, estejam também os seus discípulos. Mas agora Jesus diz aos chefes religiosos, aos escribas e fariseus:
que eles não poderão ir para onde Jesus vai. E ao contrário, eles morrerão no seu próprio pecado. O pecado aqui, meu irmão e minha irmã, é muito mais do que gestos morais. O pecado aqui tem a ver com um gesto de fé. Eles pecam e vão morrer no próprio pecado porque não creem em Jesus Cristo, porque não o acolhem como sendo o Messias enviado pelo Pai Eterno. É este o pecado no qual os fariseus e escribas vão morrer. O Evangelho continua dizendo: então os judeus disseram: por acaso irá ele matar-se? Pois diz: para onde eu vou, vós não podeis vir. E Jesus, mais uma vez, responde: vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Jesus mostra a sua verdadeira origem. A sua origem é o Pai Eterno. A sua origem é Deus. No entanto, aqueles chefes dos judeus pensavam simplesmente as coisas terrenas. Não se abriram para as coisas do alto. É por isso que Jesus diz: vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Apontando para a sua origem. A sua origem é Deus, bem como o seu destino também será Deus. Ele vem de Deus e para Deus ele voltará. E Jesus diz: disse-vos que morrereis em vossos pecados, porque não creram que eu sou. Como foi dito, o elemento de fundo é o elemento da fé. Eles morrerão no próprio pecado porque não creram em Jesus. Nós também corremos este mesmo risco. Se não o aderimos pela fé, morreremos no nosso próprio pecado. Recordando que pecado aqui significa não crer em Jesus. E o Evangelho continua. Interpelam Jesus: quem és tu? Quem és tu? Portanto, interrogam pela identidade de Jesus. Aliás, esta interrogação pela identidade de Jesus, por não compreender a sua verdadeira identidade, é que o condenam à morte. E Jesus responde diante dessa pergunta: o que vos digo desde o começo? Tenho muito que falar e julgar sobre vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e digo ao mundo tudo o que dele ouvi. Isso é muito bonito, porque a missão de Jesus neste mundo não é dizer simplesmente aquilo que ele quer. A missão de Jesus neste mundo é dizer aquilo que ele ouviu do Pai, porque ele desde o princípio estava junto do Pai Eterno. Portanto, neste mundo, ele revela aquilo que ouviu do Pai. O Evangelho mostra esta intimidade entre Jesus e o Pai Eterno, de modo que olhar para Jesus é ver o próprio Pai Eterno. Mas aqueles judeus tinham dificuldades para compreender isso. Mas Jesus diz que chegará o momento em que eles vão entender quem verdadeiramente é Jesus, qual é a sua verdadeira identidade. E quando isso vai acontecer? O Evangelho diz: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como me ensinou o Pai. Quando Jesus for elevado, aponta para a cruz, a sua morte como entrega amorosa e generosa para nos salvar. Quando ele for elevado, então vão conhecer a verdadeira identidade de Jesus. Esta elevação também aponta para o seu retorno ao coração do Pai, de onde ele veio. E este será o momento de conhecer a sua verdadeira identidade. E o Evangelho aponta mais uma vez para essa intimidade. Tudo o que ele ensina é aquilo que ele ouviu do Pai. Portanto, intimidade entre o Filho e o Pai Eterno. É a mesma intimidade que nós somos convidados a criar entre nós e o Pai Eterno, sermos parecidos com o Pai. Tudo o que fizermos deve ser feito na busca de realizar a vontade, o projeto do Pai Eterno. E o Evangelho conclui dizendo assim: tendo ele assim falado, muitos creram nele. Portanto, a fé é o elemento essencial. Crer não é simplesmente dizer que Jesus é o Filho de Deus. Crer significa aderi-lo e assumir o projeto que ele assumiu para a sua vida como o nosso próprio projeto. É seguir Jesus até as últimas consequências.
Isto é crer, e essa é a provocação que o Evangelho nos faz no dia de hoje. Como é bom a oportunidade de escutar Jesus através do seu Evangelho. E hoje, de modo especial, o Evangelho chama a nossa atenção para a dimensão da fé. Acolher Jesus, aderir Jesus pela fé. Ele é o enviado do Pai Eterno para nos ensinar tudo aquilo que ele ouviu do Pai Eterno. Por isso, com o coração agradecido, vamos nos dirigir ao Divino Pai Eterno e fazer a nossa oração. Divino Pai Eterno, te pedimos no dia de hoje, à luz do Evangelho de Teu Filho Jesus, que sejamos renovados na fé. Pai Eterno, ajuda-nos a perseverar na fé até as últimas consequências. De modo especial, que subamos com Teu Filho Jesus a Jerusalém, ao Calvário, que tenhamos a coragem de enfrentar todas as ameaças do mal neste mundo e jamais abrir mão da nossa fé em Ti, em Teu Filho Jesus, na luz e na força do Espírito Santo. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.